O Grêmio perde para a equipe do Palmeiras fora de casa e fica a 3 pontos da zona do rebaixamento. O técnico Mano Menezes vê pontos positivos, uma evolução no time, mas manda alguns recados importantes. Em Porto Alegre, reforços são a pauta. Tem jogador que foi anunciado e tem jogador que está sendo preparado. A gente fala depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO, site proibido para menores de 18 anos, juízo, responsabilidade sempre na hora de dar o teu palpite, brinca, se diverte, mas sempre com a cabeça no lugar. Eu vou dar uma espiadinha lá no jogo do Inter no domingo, tá? O Inter encara o Vasco da Gama, o Colorado joga em casa, é favorito, mas pode preservar alguns titulares. Enfim, KTO para você se divertir, sempre com responsabilidade e juízo, repito, site proibido para menor de idade. Vamos falar sobre as últimas horas, porque o Grêmio perdeu para a equipe do Palmeiras pelo placar de 1-0, estaciona nos 17 pontos na tabela de classificação, cai para o 14º lugar na tabela, e hoje o que separa o Grêmio da zona do rebaixamento são apenas 3 pontos. E esta é a situação que preocupa. O Grêmio vem numa sequência muito negativa de resultados, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, e a diferença para o Z4, 3 pontos apenas. O Mano Menezes, ainda assim, ele tentou ter uma visão otimista daquilo que aconteceu dentro de campo neste enfrentamento contra os paulistas. Para o Mano, foi a melhor atuação do Grêmio pós-mundial, né? Ele admitiu um início ruim do jogo, os primeiros 10 minutos, mas viu o Grêmio reagir ao longo da partida. Diz que o empate talvez teria sido o resultado mais justo. E por isso é importante o Grêmio sair de São Paulo com a consciência de que um passo à frente foi dado, no que tange a evolução coletiva, né, o bom desempenho. O Mano Menezes me passou essa ideia, ele está tentando ver pelo lado bom, para construir um ambiente positivo visando o jogo contra o Fortaleza, e aí sim, dentro de casa, o Grêmio vai ser obrigado a vencer a partida. Houve uma melhora defensiva na interpretação do Mano, o Palmeiras finalizou apenas 7 vezes, o Mano elogiou muito, né, o comportamento defensivo dos atletas, a capacidade de brigar, de disputar, a confiança passada no setor defensivo, algo que faltou recentemente nos jogos do Grêmio, mas tem um ponto que ainda não foi resolvido, que é a capacidade de criação do time. O Grêmio tem dificuldades para criar oportunidades e tem dificuldades quando cria de finalizar estas oportunidades, né? Tanto que o Mano ele tem alterado algumas situações de meio campo. No jogo contra o Palmeiras ele usou no total 4 volantes, né? O Dodi e o Camilo, por exemplo, foram os jogadores elogiados desses volantes utilizados. O Alex Santana, que começou o jogo como titular, foi substituído no intervalo, na opinião do Mano Menezes, foi abaixo do esperado e para mim também ele foi mal, né? A opinião pública coloca uma atuação abaixo da média do Alex Santana, mas o fato principal é que falta criatividade nesse meio-campo, né? Falta ainda a figura de um articulador central. E o Mano ele aproveitou a entrevista para reforçar que existe a necessidade de contratar um camisa 10, de ter mais um camisa 10 dentro do elenco, mesmo que o Riquelme tenha sido exaltado, tá? E é importante a gente fazer essa vírgula aqui, porque o treinador ele fez questão de dar ao Riquelme méritos por conta da sua atuação. O Riquelme é um atleta jovem que está ganhando espaço, mas que, por uma questão de necessidade de elenco, né, o Mano enxerga uma necessidade de ter mais um ali, até como sombra para o Riquelme, ou como espelho do Riquelme, mas ele fez um bom jogo contra o Palmeiras. Essa é a avaliação do Mano Menezes, tá? Falando sobre aspectos coletivos, o time ainda precisa de muitos ajustes. O Mano está pregando um equilíbrio maior, uma evolução coletiva maior, e isso só o tempo dará, sem dúvida nenhuma. E os reforços? A gente não pode esquecer que os reforços estão chegando. Isso vai agregar ao trabalho do técnico Mano Menezes. Essa é a confiança para que o Grêmio saia da parte de baixo da tabela de classificação, respire mais aliviado e, por que não, né? Sonhe com algo maior dentro do Campeonato Brasileiro. A gente fala agora sobre o mercado de transferências, tá? Porque o Grêmio
executou nas últimas horas a proposta por Roger Guedes e algumas informações novas apareceram. É importante que se coloque aqui que existem duas informações a respeito da mesma proposta. Uma nós já trouxemos aqui, que é uma proposta na casa dos 10 milhões de euros, colocada na mesa do Al Rayyan, só que ela tem um asterisco. Essa proposta, de acordo com a informação mais recente, ela pode subir para 15 milhões de euros com alguns bônus contratuais, tá? Seriam bonificações, não necessariamente os 15 milhões serão pagos. Na verdade, esses 5 milhões de euros extras serão pagos, tá? Vai depender do atingimento de metas por parte do Roger Guedes e do Grêmio, mas a proposta potencial ficaria na casa dos 15 milhões de euros. E aí a gente está falando em um valor de 97 milhões de reais, né? Quase 100 milhões de reais. Enfim, é muita grana, é muito dinheiro se realmente chegar nesses 15 milhões de euros. 10 milhões de euros, sem dúvida nenhuma, a proposta do Grêmio bateu. O que está circulando agora no bastidor é que existem mais 5 milhões de euros que podem entrar num gatilho extra de bonificação, caso haja aí o batimento de metas durante o período em que o Roger Guedes jogar no tricolor. O repórter Diogo Rossi tem a informação de que o Al Rayyan está surpreso com o surgimento da proposta oficial. Os caras não estavam levando muito a sério o interesse do Grêmio, mercado brasileiro, né? Muita grana envolvida, eles acharam que era, sei lá, foguete molhado. E não é. A proposta chegou, está oficializada e a resposta é aguardada para a próxima segunda-feira. Lembrando que, independente de ser 10 milhões de euros ou 15 milhões de euros, é a maior contratação da história do Grêmio no que tange a números. Esta é a primeira versão do modelo do negócio, mas existe uma segunda versão de que o Grêmio estaria executando a compra do Roger Guedes apenas em dezembro e que neste primeiro momento, por conta das necessidades administrativas, de giro de caixa, de responsabilidade fiscal da gestão, o Grêmio está oferecendo para o Al Rayyan o empréstimo do jogador até dezembro, para uma compra obrigatória a partir de janeiro. E aí a proposta seria o empréstimo de 1 milhão de euros agora, mais o pagamento, né, obrigatório de 9 milhões de euros ali no final de dezembro para a compra do jogador. As duas versões estão colocadas, a gente sabe que o presidente Guerra tem uma preocupação fiscal com esta contratação e que ele gostaria que este segundo modelo fosse adotado, mas não tínhamos nenhuma confirmação de que a proposta seria feita desta maneira. E agora, segundo o repórter Felipe Duarte da Rádio Gaúcha, esse é o modelo que o Grêmio deve adotar. Enfim, as duas informações estão colocadas. O fato é, a proposta tem os mesmos valores, os mesmos gatilhos, resta saber se vai ser, num primeiro momento, por empréstimo ou uma chegada em definitivo. Lembrando que o Grêmio já conversou com o Roger Guedes e está alinhavando um contrato até 2029 com este jogador. Nas últimas horas também o Grêmio oficializou a contratação de Fabian Balbuena. Aos 33 anos, o zagueiro chega do Dinamo Moscou. Ele estava livre no mercado depois de sair do Dinamo. O contrato com o Grêmio vai até junho de 2027. O Mano Menezes destacou a qualidade do Balbuena na entrevista coletiva depois do jogo contra o Palmeiras, falando sobre a liderança que ele apresenta, como ele pode contribuir com o vestiário do Grêmio. É um zagueiro experiente, né? Chega para ser uma liderança sem dúvida nenhuma, destro, enfim, tudo aquilo que o Mano queria, que a direção queria, o Balbuena acabou preenchendo o contrato assinado, oficializado agora. Balbuena é jogador do Grêmio. Lembrando que ele é o segundo reforço, né? Recente, porque o Carlos Vinícius já está em Porto Alegre, está treinando, fez um vídeo, inclusive, né? Produziu um conteúdo junto ao pessoal da comunicação do Grêmio, falando sobre o prazer de estar aqui, a satisfação de estar ansioso para estrear, enfim, está preparando-se, né? Enquanto o time está lá em São Paulo, ele está aqui em Porto Alegre, trabalhando, se preparando, para quem sabe ficar à disposição já na próxima semana. Acho muito cedo, mas quem sabe vai depender do Mano Menezes. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.